Fala pessoal, cheguei aqui, hein? Eu fui no jogo hoje, viu? Eu sei que é coisa rara, vocês estão acostumados a acompanhar aqui. Acabou o jogo, a gente já aposta, mas hoje eu estava por lá. Inclusive, para vocês terem uma noção, era para eu estar gravando com o microfone agora, ou eu gravo com o microfone, ou eu consigo ficar com o celular ligado aqui. Acabou a bateria aqui, então. Mas acredito que o áudio tá bom, né? Tá bom? Enfim, vamos falar do jogo aí. Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0 com um golaço do Facundo Torres. O Facundo Torres que dos reforços aí é o que eu acredito que mais tem números, a gente pode falar desempenho, mas números, sem dúvida, é o Facundo Torres. E assim, se você gosta de sair sábado à noite e você atrasou sua balada por causa do jogo, você lascou, né? Porque você podia ter assistido 3 minutos e ido embora, porque não teve mais nada. O Palmeiras realmente jogou muito pouco hoje. A gente tem que falar do desempenho, né? Eu não vou reclamar de vitória, tá? Primeiro ponto, antes de... não, mais 3 pontos é o importante. Vencer o campeonato longo. A gente sabe que se for campeão, você não vai lembrar exatamente, pô, lá contra o Grêmio, na tal rodada, ganhamos de 1-0, tal horário. Não vai lembrar disso. Vai lembrar que ganhou e que foi campeão. Então, no final das contas, é importante demais pontuar, tá? Dito isso, a gente precisa, com certeza, analisar o desempenho. Tem uma questão muito importante para o jogo de hoje, o jogo de quarta. A gente tem o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil e, obviamente, que tem questão física, tem controle de carga, tem várias questões. Por exemplo, Vitor Roque. Vitor Roque estava bem no primeiro tempo, né? Acho que o destaque no primeiro tempo foi o Facundo, além do gol também estava bem. Os primeiros 15, 20 minutos ali. Mas no segundo tempo o Vitor Roque começou muito em cima, começou muito bem, fez um lance ali muito bom, né? Quase fez um gol. E aí o Abel tira ele ali com uns 12 ou 13 minutos. Então, assim, eu acredito que essa sacada do Abel, do Vitor Roque, tenha sido por causa de questão física. Controle, como eu falei, controle de carga, minutagem e tudo mais. Então, meio que só isso explica o Vitor Roque sair ali no segundo tempo, já que estava muito bem. Tinha começado muito bem e entrou o Flaco Lopes, que fez um lance ou outro ali, mas realmente não conseguiu desempenhar. Vamos falar do jogo, né? O Palmeiras começou bem, fez um golaço com o Facundo Torres, começou em cima, eu falei, pô, hoje vai ser goleado de novo, né? O último jogo que eu tinha vindo foi contra o Sporting Cristal, 6-0, eu falei, de novo? Goleado, os caras vão começar a me pagar por levantar todo o jogo, né? Mas acabou o jogo. O Palmeiras ali ainda nos 15, 20 primeiros minutos deu uma apertada, o Facundo Torres pra mim foi o destaque ali do primeiro tempo, mas depois, cara, o Grêmio começou a dominar um pouco o jogo e trabalhar muito nas costas dos laterais nossos, né? Primeiro lance saiu nas costas do Piquerez, que quase saiu um gol, e aí, né, eu sei que muita gente tá pegando o pé do Everton, mas o Everton fez um gol, né? Aquela defesa que ele faz ali no primeiro tempo ali, eu não sei, do campo eu não consegui ver exatamente quem finalizou, mas, né, ele garantiu ali no primeiro tempo a vitória e depois no final das contas foi de fato o que garantiu, né, porque o Palmeiras não fez mais gol e o Grêmio também não ofereceu muito perigo. Mas os outros lances de perigo do Grêmio foram nas costas do Giai, umas 2 ou 3 bolas ali, uma dessas saiu uma falta muito boa, outra que bateram ali no canto do Everton, ele fez a defesa tranquila, né, não vou aqui falar que ele fez uma defesa muito boa ali, que foi realmente uma falta, só que ele ficou no canto dele também, não saiu antes, né. E aí no segundo tempo teve uma bola ou outra boa do Everton de cruzamento. Tô dizendo isso porque o Everton falhou sim no Mundial, mas é muito importante a gente ver que ele consegue estar com confiança. Porque quando o goleiro falha num lance muito primordial, como foi esse do Mundial, depois começa a decair um pouco, né? Então ele tá com confiança e isso é importante. Então o Everton garantiu aí pra mim os 3 pontos junto com o Facundo Torres, né? E aí no segundo tempo é o que eu falei, né? O Vitor Roque estava muito bem, o Abel começou a mexer, entrou o Riquelme, por exemplo, isso é bem legal. O Sousa entrou no segundo tempo, né? O Sousa meio que errou tudo que tentou hoje, né? Ele tentou dar as jogadas individuais que ele teve ali, ele não foi bem. Mas, cara, no final das contas, é como eu disse, né? O Palmeiras precisa pontuar, né? Um campeonato desse tamanho precisa pontuar. Pode ser que lá no final do campeonato, no final, meio a gente já tá, né? Mas mais pro final o Palmeiras começa a jogar melhor, mas por enquanto precisa pontuar. E aí, né, cara, precisa realmente melhorar, porque agora a gente tem simplesmente o Corinthians, e o Corinthians, não vou ficar aqui fazendo a agenda positiva do Corinthians, mas o Corinthians teve Cruzeiro e Botafogo antes do Palmeiras. Aí, na minha cabeça, o Corinthians ia perder os 2 jogos. Ia chegar com o Dorival muito pressionado. Eu não sei, nem vi exatamente como foi os comentários do jogo depois do Corinthians, né, que empatou contra o Botafogo. Aliás, um resultado bom pra gente, né? Falar a verdade, assim, o Corinthians, os dois empates do Corinthians foram muito bons pro Palmeiras, tá? Então, assim, antes de fazer a agenda positiva, é importante falar assim, até os bons resultados do Corinthians têm sido bons pro Palmeiras. Então, nesse ponto aí, não tem o que falar. Mas me parece que tá tendo uma leve melhora do Corinthians, pelo menos defensivamente, né? O time tomando poucos gols.
E aí, obviamente, o Palmeiras tem essa dificuldade de criação. Então o Palmeiras precisa desempenhar um pouquinho melhor, pensando na Copa do Brasil. Tem a vantagem de decidir em casa, mas precisa ter um resultado legal também. Você vai fazer um resultado muito apertado lá, depois fica complicado. Mesmo você tendo essa vantagem, depois fica complicado. Você não tomar 1-0, né? O empate ainda acho que é um bom negócio, mas tomar 1-0 não dá. Mas sim, vamos falar daquilo que a gente viu, o melhor desse Palmeiras e o melhor desse Corinthians. Vamos supor que os dois times joguem o melhor que eles jogaram até agora, no ano, né? O Palmeiras tem condições de ganhar lá. Palmeiras tem condições de ganhar lá. O Palmeiras ganhou um 2-0 no Brasileiro. O Corinthians estava muito desfalcado, é verdade. Mas o Palmeiras mandou no jogo naquele dia e se impôs. E dá para se impor lá, né, em Itaquera também, né? Eu não sei como vai estar a questão do estádio, porque os últimos jogos não encheu. Começou a parada do reconhecimento facial, não sei o quanto isso de fato interferiu também, né? Mas eu vi corintiano falando que interferiu de fato mesmo. O lance do reconhecimento facial, um pouquinho de medo de uma galera ali, eu não sei, né? Mas já teve gente presa. Acho que no Allianz já teve gente reconhecida e que tava foragida. Eu acho que se não me engano, no Morumbi e outros estados aí. Então talvez seja de fato verdade. Mas eu acredito que vai estar lotado. Eu acredito que vai estar lotado e a torcida do Corinthians vai tentar empurrar o time. Teve a melhora aí do Memphis e o retorno do Yuri também, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Porque eu tava no jogo, não tava conseguindo acompanhar tudo, mas eu vi que o Yuri deu uma entrevista, então eu acredito que ele voltou. Então, cara, assim, Palmeiras é melhor que o Corinthians, mas precisa desempenhar, né? O Palmeiras deu alguns espaços pro Grêmio hoje, que se der pro Corinthians, talvez ali com o Memphis ou com o próprio Yuri, pode ser fatal, assim como foi na final do Paulista. O Grêmio é um time bem fraco, né? Não querendo menosprezar o Grêmio, com todo respeito ao Grêmio, a torcida do Grêmio. Inclusive, eu tava saindo, ouvi, acredito que seja pai, irmão, talvez, do Wagner Leonardo, que tava com a camisa dele, imagino que seja parente, né? Vi alguns torcedores do Grêmio, as torcidas são bem tranquilas, assim, né? O Grêmio, acabou o jogo, a torcida deles protestou ali no estádio ainda, não tá nada bem, e mesmo não estando bem com desfalques, ainda se sentiu confortável em determinados momentos do jogo. Então, é um ponto de atenção, um ponto de alerta aí pro Palmeiras acender. Mas, cara, no final das contas, como eu falei, a vitória com os 3 pontos é muito importante num campeonato desse tamanho. E, né, deixar aqueles pontos de melhora. Eu não vou ficar reclamando de uma vitória, não tem nem como, mas de fato alguns momentos ali me assustou. No final do jogo teve um lance que quase saiu o gol dos caras, e aí eu tava nos acréscimos, né, não conseguia ver exatamente a minutagem. Aí eu pensei que o juiz tinha dado escanteio, deu tiro de meta, mas aí ele acabou o jogo. Eu falei, mano, se tiver escanteio, esse cara vai acabar fazendo aquele famoso gol cagado. O Palmeiras brincou muito com essa sorte hoje, flertou muito com essa sorte. O Palmeiras, em determinado momento, teve mais sorte que juízo, né? O famoso mais sorte que juízo. Então o Palmeiras, contra o Corinthians, não dá pra dar essas bobeiras, mas acredito que o Palmeiras tem condição de chegar lá e fazer um bom resultado, sim. Então provavelmente essa semana, a gente vai falar muito desse jogo, porque é o jogo mais importante aí até aqui, acredito, no ano. Óbvio, teve o Mundial e tudo mais, mas até aqui, daqui pra frente do ano, com certeza é o jogo mais importante. Beleza? Deixa seu comentário aí, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Bom domingo pra todo mundo, bom descanso, e é isso, tamo junto.